Olá! Vamos dar início ao segundo bloco do nosso curso de Metodologias Ativas da Educação. Nesse bloco, a gente vai olhar um pouco para como essas aulas estão sendo aplicadas. A gente não vai pensar, não vai se preocupar muito no domínio, né, no domínio do professor, nem na didática no geral, mas a gente vai estar preocupado aqui em como essas aulas estão sendo desenvolvidas, em que recursos, e que métodos, em que forma o professor está dando para poder aplicar as suas aulas, para poder desenvolver essas aulas do início, do meio e do fim. Que aspectos que a gente pode destacar e que críticas e sugestões as novas metodologias ativas trazem. Né? Essas críticas, essas sugestões a gente vai deixar para analisar no próximo bloco, mas é bom a gente ficar bem atento em todas as questões que a gente vai levantar agora, para isso que a gente vai chamar de ensino tradicional. Então, a forma hegemônica que a gente tem percebido as aulas, né, a forma no geral, a gente vai tentar analisar aqui e fazer uma reflexão sobre elas. Então, vamos lá. Lembrando que o nosso curso ele tem 5 blocos. O primeiro bloco a gente pensou um pouco no trabalho docente, né? Pensou um pouco, a gente de forma lúdica viu como que está sendo executado esse trabalho, mas né, em como que o professor entra na sala de aula, no papel do professor. A gente chamou de papel do professor e a gente discutiu os tipos de professores. Agora, a gente vai fazer uma reflexões sobre essas críticas que a metodologia ativa traz para esse ensino que a gente vai chamar de tradicional. Depois a gente apresenta algumas metodologias ativas interessantes, bem testadas e bem avaliadas em vários lugares do mundo. Em seguida, a gente vai tratar de novas abordagens pedagógicas e, por último, alguns exemplos, algumas correntes de aplicação. O sumário desse bloco primeiro, a gente vai fazer reflexões sobre os métodos de ensino, a gente vai falar do método em si, né, do porquê mudar, escrito errado aqui, do porquê mudar, e aí vamos classificar o que a gente está chamando de aula tradicional, e vamos falar de algumas tentativas, porque muitos professores percebem que não está funcionando muito bem. Mesmo aquele tipo que é carismático, aquele tipo que é simpático, aquele tipo que tem vários tipos. Nem todos os professores são carismáticos, como nem todos os policiais são, como nem todos os padres são. E aí, se não é carismático, não pode ser professor? Claro que não é bem assim. E ser carismático resolve o problema da educação? Ser amigo do aluno resolve o problema da educação? Esses aspectos a gente tem que avaliar quando a gente levantar algumas características do ensino aqui. Às vezes, alguns professores, por ter um método que funciona bem, porque é muito durão, ou porque é muito carismático, né? Ganhando carisma, os alunos gostam dele, ou porque é amigo, ou porque, por várias questões, ele acaba se relaxando um pouco e acreditando que o trabalho está dando certo. Mas uma análise mais profunda que ele possa fazer de como esses estudantes estão se desenvolvendo, se eles estão acreditando realmente neles, em vez de acreditar no professor. Ah, aquele professor é muito bom, aquele professor me fez ver. Não, tem que perceber que ele é o centro do processo de ensino. Então, essas críticas que a gente tem, a gente precisa avaliar. Então, a gente vai ver que alguns utilizam recursos. Uns vão tentar ser mais simpáticos ainda, outros vão tentar ser mais amigos ainda, outros vão cantar música, outros vão apresentar artes, outros vão levar todo mundo para o laboratório de ciência o tempo todo, outros vão tentar as TDICs, e a gente vai discutir o excesso de aulas expositivas, o que mudou no estudante de hoje, e a gente vai tentar uma aula diferente aqui. Vamos lá. Nossas aulas de hoje, elas são extremamente expositivas. Por mais que os professores tentem outras atividades, tentem jogos, tentem algumas dinâmicas, essas são atividades pontuais. São pontuais e são especiais que ele traz para algum momento de alguma aula específica. Não é a forma padrão que os professores utilizam, na sua maioria, é lógico, né, para poder desenvolver o seu plano de ensino, o seu plano de curso. Então, as aulas são muito expositivas. A gente pode falar aí que a maioria dos professores tem aulas
de 80% dispositiva, alguns chegam a 90% dispositiva, quer dizer, ficar lá na frente do quadro, escreve no quadro ou coloca um data show e blá, 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 blá. Os alunos sentados ali, passivos, alunos passivos. Para a aula desse professor, que é extremamente expositiva, ele precisa que que o estudante seja muito passivo, porque ele não pode atrapalhar, ele tem que ficar ali quietinho, tem que saber que o oráculo ali é o professor e não atrapalhar a aula, só falar quando for chamado. Mas o que vocês acham de tal coisa? Aí sim ele tem que falar. Tem muitos estudantes que ficam meio... nunca pode falar, nunca pode abrir a boca. Quando o professor pede para falar, eu não, será que eu devo? Será que eu não posso? Será que eu não estou acostumado com isso? Então, esses são dois problemas muito graves. A aula ser 80% expositiva e os alunos, para dar certo, os alunos passivos demais. A aula completamente planejada e conduzida pelo professor. Não existe parte da aula que tenha sido deixada para que, devido a alguma reflexão ou alguma posição autônoma do estudante, aquela aula siga um outro caminho. Não, o professor planejou todos os passos, inclusive o momento que o aluno pode falar, o momento que o aluno pode escolher, sei lá, eu vou fazer um exemplo, você quer banana ou laranja? Então, essas aulas são completamente planejadas e conduzidas pelo professor. Professor com foco central. O professor está lá no centro da sala, ele está no altar, né? Às vezes tem até um patamar assim para ele ficar mais alto do que os alunos. O professor é o grande rei, o grande oráculo da aula. Ele é o grande foco. O ensino não vai acontecer se o professor sair por algum instante. Por isso que o professor faltou é um desespero para as escolas. O professor atrasou é outro desespero. Porque não existe ensino sem o foco, que é ficou até redundante foco central aí, né? Mas pensando num foco só, como uma elipse que tem dois focos, um foco só, que é o professor. As aulas são teóricas demais. Por mais que o professor traga alguns exemplos, as aulas são extremamente teóricas, são feitas para serem teóricas. E aí, a própria BNCC ela já critica isso, de que você colocar uma aula prática, uma aula com mais prática, com mais contextualização social, não significa, no meio da aula, você dar um exemplo que se encaixa com aquilo que você está trabalhando. Não, vai muito além disso. Vai muito além disso. Na verdade, a questão social tem que vir antes do seu conteúdo. A BNCC faz uma ampla discussão sobre isso, que a gente pode tentar ampliar, ou questionar, ou levantar outros aspectos. Transmissoras de conhecimento. A ideia é transmissão de conhecimento. Né? Se o professor é extremamente... as aulas são extremamente expositivas, o aluno passivo, a aula completamente conduzida pelo professor, por mais que ele queira dizer que não, que ele leu Freire, que ele leu Vygotsky, que ele leu Piaget, ele está fazendo uma aula de depósito bancário, como dizia o Freire, né? Uma aula de transferência bancária. O professor, o grande oráculo, o grande foco, o grande repositório de conhecimento, né? Aquela professor Google, como eu falei no outro bloco, ele transfere esse pacote de informações para o estudante. Aí, essa ideia do professor Google, do professor repositório do conhecimento, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai fazer daqui a pouco do que é a sala de hoje, do que é o estudante, do que é a sociedade de hoje, a gente vê que vai encontrar alguns problemas. Mais à frente a gente vai discutir isso. É conteudista, né? Não coloquei aqui, mas extremamente conteudista, preocupada com a quantidade de conteúdos, preocupada com o plano de curso. E pouco ensino ou nenhum ensino colaborativo. A sala é toda quadradinha, cada um no seu lugar. Tem professor que ainda bota por ordem alfabética, por nome, as mesas, porque ele quer um aluno passivo. Então, vamos ficar todo mundo em ordem alfabética para poder tentar tirar aquela confusão que foi criada por aqueles alunos mais próximos. Né? Aqueles alunos mais próximos querem conversar mais, aí tenta deixar cada um amarradinho na sua posição. Né? Afasta as pessoas, troca de lugar. Então, esse ensino ele é pouco colaborativo, muito pouco. E a gente pesquisar um pouco, a gente vai ver várias indicações, vários artigos interessantes falando da importância da aprendizagem colaborativa, a importância do estudante aprender com seu par, com seu colega. Né?
não só pela fala do professor, e também de ensinar. Vamos continuar aqui. E aí, por que mudar a sua aula? Por que você tem que mudar a sua aula? Pô, tá dando certo, tá bacana, você avalia que tá super bem. Por que a gente tem que mudar? Vamos lá. A gente tem que mudar por conta desses aspectos que eu coloquei ali acima e que agora eu vou mostrar em imagem. Aí está uma aula que resume o que a gente falou ali. Ó. Professor, falei acima, professor no centro, extremamente conteudista, totalmente expositiva, alunos passivos, isso é uma aula de faculdade. E a gente está vindo aí que tem problemas, né? Tem problemas. A sociedade não é feita assim. Essa escola não está preparada para esse mundo desse século. Agora, quem já dá aula, ou quem pensou em dar aula, ou quem fez algum estágio, ou essa não é a cara da maioria de suas aulas? Não é essa aqui, ó, a cara da maioria das suas aulas? Por mais que você seja super simpático, super carismático, super bacana, super durão, essa não é a maioria das suas aulas? Vamos seguir em frente. Aí, que recursos se pensou? Né? Eu mesmo, quando eu comecei a dar aula, tenho 12 anos trabalhando como professor, também percebi esses equívocos, tentei ser vários tipos de professor, professor amigão, professor durão, professor que ficava repetindo aqui, que achava que tinha que repetir as coisas até que todo aluno entendesse, nunca chegava a esse momento. Então, aí a gente vai percebendo que essa método, essa forma, né, de dar aula não está bacana. Não está bacana, não está funcionando. A gente tem que mudar alguma coisa. E a gente começa a tentar tirar para tudo quanto é lado, experimentando. Algumas vezes a gente faz uma avaliação crítica do que a gente experimentou e tenta outra coisa. Às vezes a gente acha que a gente fez o nosso melhor. Ah, não, eu fiz a minha parte. Então, foi os alunos que não colaboraram e segue em frente. Porque um dos problemas que a gente tem é de fazer avaliação, de fazer autoavaliação. Esse é um dos problemas que nós temos para poder melhorar. A gente tem uma dificuldade de avaliar. Um dos recursos possíveis são os laboratórios. Né? Teve uma época que só se pensava em laboratório. Vamos botar laboratório de informática em tudo quanto é escola, vamos botar laboratório de ciência em tudo quanto é escola. E a gente sabe que não dá para fazer... Não dá, não. É difícil fazer aula só com laboratórios. Mas mesmo o laboratório tem alguns problemas. Veja aí. Ó. Esses laboratórios, geralmente, eles trabalham com kits, com guias, com passo a passo. O estudante fica muito preocupado em não errar aquele passo ali, não consegue enxergar muito bem o todo. Essas aulas, às vezes, não são conectadas diretamente com o que se está vendo na teoria. Esse laboratório desse tipo também está entrando em desuso. A gente vai ver no próximo bloco que existem outros laboratórios que estão ganhando espaço nas escolas, principalmente de ensino médio no Brasil, embora já em outros países tenha no ensino superior também. Então, esse laboratório quadradinho, com kits prontos, com um formato de aula que ou o professor conduz tudo e eles ficam só olhando e anotando, ou eles fazem pequenas partes do trabalho, mas já com um objetivo certo para alcançar, sem poder ter tomada de decisão, sem autonomia, ficando ali fazendo o mínimo para não atrapalhar também. Outra questão que está entrando em desuso é o laboratório de informática, principalmente para ensino para crianças, né, adolescentes. E se a gente falar em cursos super avançados, mesmo assim tem as críticas que a gente pode fazer aqui para cursos mais avançados. Porque esses laboratórios, eu vejo que eles mantêm ali, ó, quadradinho, cada um no seu canto. Ensino colaborativo nenhum, porque a pessoa está focada ali na sua tela. Quando não está trabalhando individualmente o seu código ou o que está sendo estudado ali, ela pula para a sua rede social e se desconecta. Não tem muita a colaboração ali com os estudantes. E fora que a gente vive uma situação hoje que o celular substitui esses computadores de forma brilhantemente, né, em muitos lugares. Então, esses laboratórios mostraram, depois de muito sucesso, começaram a entrar em desuso, mostraram que não são a solução, o laboratório desse jeito. Embora o computador hoje é muito importante para o ensino, seja muito importante para o ensino. Então vamos usar as tecnologias digitais de informação e comunicação? Olha quanta coisa bacana aí, ó, laptop, palm top, celulares. Tem professor que fala, eu deixo meus estudantes utilizarem o celular na sala de aula, com maior orgulho, né? Como se estivesse fazendo a coisa certa, se estivesse bem avaliado.
a gente não sabe se é o melhor com ou sem celular. Eu acho que em alguns momentos deve ser utilizado o celular sim. Mas será que o estudante com o celular o tempo todo é o melhor caminho? Ele vai conseguir se concentrar em sala de aula? E as redes sociais? Essas são discussões amplas que a gente não dá para fechar, não dá para bater martelo. Mas pelo menos dá para a gente definir aqui se isso é solução. Pode ser um caminho, pode ser uma colaboração, mas que é solução, a gente pode ver que não é bem assim. Olha uma aula na FEUC com as TICs, né? com as tecnologias digitais de informação e comunicação. Reparem bem a cara dessa aula. O que ela muda daquela aula tradicional que a gente botou lá na frente? Ó, professor, data show, um microfone, auditório. Olha uma outra sala com celular liberado. Olha que beleza. Aí vamos olhar de novo as nossas críticas lá de cima, né? As aulas continuam extremamente positivas, por mais que o professor libere o celular, ele libera para fazer uma consulta rápida do que ele mesmo planejou, do que ele mesmo falou, ou libera para acessar um aplicativo para ter alguma interação na hora desse professor. Então, na sua maioria dos casos, né, gente? Lógico que tem outras formas de utilizar bem o celular, falando aqui no geral, hegemonicamente. Os alunos continuam passivos, continuam presos ali na sala, aí muitas vezes eles vão tentar fugir pelo celular, vão viajar nas redes, se tiverem acesso a ele, já que eles não têm uma participação ativa naquela aula. Completamente planejada e conduzida pelo professor. Olha essa apresentação aqui. Ó. É lógico que o professor planejou e conduziu essa aula como ele pensou antes. Não tem uma oportunidade, você não imagina ali uma opção para os alunos. Você decide, a gente vai por qual caminho agora. Então, essa aula provavelmente, embora seja possível fazer, é uma aula que continua sendo completamente elaborada, guiada e conduzida pelo professor. Continua com os problemas que a gente falou lá em cima. Professor com foco central, mais uma vez, teórica demais, por mesmo que faça um data show brilhante. Às vezes, fazer um data show brilhante, falar durante meia hora, 2 horas, nem é a melhor forma de se trabalhar a educação, principalmente em níveis de ensino médio. Lógico que a gente não está falando aqui de momentos em que algum especialista vai lá para poder falar de todo o seu trabalho. Eu faço uma pesquisa com células orgânicas, eu vim aqui para mostrar todo o meu trabalho. Aí é uma coisa, né? A gente sabe que vai ser totalmente expositiva, teórica e vai ser porque vai estar apresentando realmente o trabalho do sujeito. Mas o trabalho do professor não é esse, né? Preparar uma coisa em sala e chegar lá para despejar no estudante. É bem diferente de um palestrante. Embora tenha seus momentos de palestra, o trabalho do professor, mas não é só isso. Transmissora de conhecimentos, mais uma vez, está óbvio que a gente está percebendo isso ali. Então, vale ressaltar que você já tomou algumas providências para criar aulas diferentes. Vale ressaltar também que algumas ações metodológicas apresentadas aqui não são novidades para vocês, mas que orientações você seguiu? Como você avaliou se estava indo no caminho certo? Que modelos você tomou como referência? Que trabalhos você se orientou? Como você pode avaliar se você conseguiu alcançar essas orientações que você pensou? Você seguiu a orientação ou você foi atirando para tudo quanto é lado? Como eu fazia lá atrás. Será que você pegou algo moderno e fez uma aula totalmente tradicional? Será que seguindo algumas orientações suas aulas alcançariam melhor seus objetivos? Eu, por exemplo, eu fazia, como eu falei, eu vi alguns problemas, algumas falhas na nossa educação, olhei para vários colegas, tentei fazer igual, tentei fazer diferente, não dava, e eu fui tentando outras coisas, eu fui tentando dando cabeçada, tentando dar mais espaço para o aluno, tentando dar protagonismo para o aluno, tentando utilizar algumas tecnologias de forma realmente interessante, né, que realmente o aluno interagisse, e acabei fazendo alguns trabalhos, né? Fiz alguns trabalhos. Um desses trabalhos foi, que eu vou até mostrar para vocês aqui no final, ele foi premiado, eu ganhei o prêmio Shell de Educação Científica, e além de alguns prêmios, né, uma quantia de dinheiro, computadores para a escola, a gente ganhou uma viagem para a Inglaterra. Lá a gente não foi só passear, foi um curso, foi uma imersão no sistema de ensino britânico. A gente conheceu professores,
alunos, entrevistamos alunos, escolas, visitamos escolas, conhecemos a dinâmica da escola, vimos como conversamos com pessoas das secretarias da educação, das pessoas que pensam a educação lá, conhecemos professores que trabalham lá, que são brasileiros, e a gente também viu como que eles têm no cerne do seu modelo educacional o STEAM Education. Então, e aí, a partir dali, abriu um pouco meus olhos, que eu comecei a procurar e ver coisas em vários lugares do Brasil e do mundo, e vi que tinha muitas coisas que eu fazia ali, que eu fui fazendo nas cabeçadas, tentando mudar, tinha gente que já fazia, com uma orientação, com uma forma de ver se está aplicando realmente o que pensou. Então, tinha muita coisa bem testada e bem avaliada que poderia ser aproveitada, mesmo que com outros objetivos, com outras características, com outras adaptações. Então, será que você pegou algo moderno e fez algo tradicional? Será que, seguindo algumas orientações, suas aulas alcançariam melhor seus objetivos? Será que o estudante que está começando na sala de aula, ele pode começar de algumas orientações, em vez de sair dando cabeçada? Agora vamos pensar no estudante. O que mudou nos alunos de hoje? Né? Por que essas características que a gente destacou ali não são boas? Porque o estudante mudou. O estudante de hoje não é igual eu era quando eu era do ensino médio, que aceitava melhor a passividade na sala de aula, aceitava melhor o destaque para o professor. Tínhamos pouco acesso ou lento acesso à informação. Né? E a geração anterior a mim. Então, mudou o aluno de hoje, estudante. Como são os alunos de hoje? A gente pode pensar aí. Ó. Vamos lá. Crianças e jovens de hoje, eles têm acesso rápido e fácil às informações. Então, se o professor for extremamente conteudista, extremamente fizer transferência de conhecimento, vai ter problema, porque você está ali, eu sei muito, eu tenho um domínio enorme, aí você dá uma informação, faz uma aplicação e fala um dado. Hoje a usina de Itaipu é a maior do mundo, o estudante abre, não, professor, tem as 3 gargantas. Não, mas não é, tem as 3 gargantas, você viu no Google. Então, se você trabalhar com a ideia de que é transferência de conhecimentos, que você é o repositório de informações e que tem que transferir para o estudante, ele pode ter acesso a informações mais atualizadas que você, ali antes de você. Né? Porque uma sala de aula, você tem 30 estudantes. Você vai pesquisar aquele assunto sozinho, 30 estudantes pesquisando. Eles podem ter acesso a informações antes de você. O seu papel ali é mostrar para ele que só informação não é conhecimento. Aumentar o número de informação não significa aumentar ou desenvolver o seu conhecimento. Você tem que mostrar para esse estudante o que fazer com essa informação, como processar essa informação, como conectar com a sua realidade, como confrontar com a sua realidade, como utilizar essas informações para poder pensar em soluções de problemas sociais, como pensar em situações problemas, como resolver com essa informação e com conceitos, né? Porque conceitos também não são bem informações, tem conceitos que você tem que desenvolver, aprender ali, não é só saber que toda girafa tem pescoço alto, que você tem que saber como, saber as teorias de evolução que tentaram explicar esse pescoço alto dela, e como você tentar, a partir daí, pensar no mundo, no futuro, ou em outros planetas que possam ter outras girafas. Então, não é só acúmulo de informação. E se você pensar numa aula que é extremamente expositiva e transferência de conhecimento, você está dando para o aluno essa ideia de que você é o oráculo, você está trabalhando com transferência de informação. Ao invés de dar para ele uma oportunidade de crescer e se desenvolver. E aí ele pode tentar te derrubar com uma simples bugada ali. Muitos não apresentam um pensamento linear estrutural. O estudante ele não tem aquele pensamento C com A dá B, B com D dá C. O estudante ele faz comparações, ele sintetiza, ele tem um pensamento bem mais complexo, ele faz conexões. Você está falando ali do complexo de Golgi, ele lembra do complexo que ele viu nas aulas de física e tenta fazer uma comparação de onde que está, por que esse complexo está sendo utilizado nos dois conceitos, e aí ele vai tentar dialogar isso com você. Então, o pensamento não é simplesmente estrutural de colocando tijolinho por tijolinho. Eles são questionadores. Eles querem questionar. Eles querem poder questionar. Eles querem ter retorno desse questionamento.
eles querem ter um retorno lógico. Eles não são muito submissos. Muitos não querem ser submissos, não querem estar sempre só ali aceitando que o professor fica quieto, fica calado, aceitando que o professor mantenha ele ali, ó, caladinho, quietinho no seu quadradinho, sem atrapalhar a sua aula, né? Sem atrapalhar a sua aula. Gostam de desafio. Um dos problemas é que alguns professores têm diante dos estudantes é que eles querem moleza. Não, eles não querem moleza, eles querem desafio, eles querem ser desafiados. Os estudantes adoram desafios. Você tem que pensar em que desafio e que instrumentos que você pode dar para que ele consiga desenvolver esse trabalho, desenvolver esse projeto, desenvolver esse pensamento de forma desafiadora. Gostam de retornos imediatos, já falei acima, e tem tecnologia abundante. Não venha com computador, com data show, porque isso não é mais novidade para eles. Oh, uma aula no data show. Oh, um aplicativo. Olha, eu tenho um aplicativo aqui. Eu tinha um amigo. Vamos falar de 2 exemplos aqui interessantes. Primeiro, esse acesso rápido à informação. Eu tinha uma professora, uma colega, eu fiquei sabendo do problema na sala de aula com ela, que ela escreveu tesoura com Z. Aí um estudante levantou e falou, professor, tesoura com S. Ela podendo voltar, poxa, a gente já conhece, vamos ver onde você viu isso, vamos ter certeza, eu mesmo dei mole aqui mesmo, esqueci, fugiu, né, trabalho direto com palavras, fugiu. Não, ela simplesmente bateu o pé e disse que era com Z, brigou com os alunos e quase mandou o aluno para a direção, porque não foi capaz de admitir que é uma pessoa em processo, né? Uma pessoa em desenvolvimento, uma pessoa que pode cometer erros e que não é aquele, ela não quer ser aquele professor Google, professor que sabe tudo. Não, pelo contrário, que quer aprender com os estudantes. E foi uma situação muito vergonhosa. A tecnologia é abundante. Eu tinha um amigo que gostava muito de vir com novas tecnologias, vir com novas questões. Teve um que uma vez mostrou uma página, uma rede social que era parecido com o Facebook, mas que era para educação, que dava para dar prova. Eu fiquei olhando, mas não vi muita coisa assim que pudesse. E aí parecia que estava dando, ele me dizia que estava dando muito certo com os estudantes. E quando eu fui dar aula para aquela turma, aí eu me apresentei e falei, professor, você não vai usar aquela coisa não, hein? Por favor, tá? Então, os alunos não suportavam. Por quê, gente? Porque se eles têm... Para que eles vão querer fazer uma coisa parecida com o Facebook se eles têm o Facebook? E que é muito melhor. O Facebook melhora a cada semana, está mais rápido, tem novas características, além de ter todos os amigos ali. Você vai mostrar para ele uma ferramenta nova que é parecida, ou um joguinho novo que é parecido. Os jogos deles são fantásticos. Você não vai ter jogo educativo igual os jogos que eles brincam. Então, não dá para ter esse tipo de competição. Não acho que a tecnologia vai resolver seu problema. Por que os alunos de licenciatura reproduzem as aulas tradicionais? Essa é para vocês pensarem. Vamos fazer agora uma aula diferente. Na verdade, é só uma proposta. Você pode baixar esse aplicativo, o Google Science Journal, e aí esse aplicativo ele tem vários recursos bacanas. Você pode medir a intensidade sonora do local que você está, você pode medir a intensidade luminosa, ele pode dizer notas musicais. Tem vários recursos desse aplicativo. Aí vamos pensar rapidamente numa aula diferente. Vamos botar todos os alunos com celular, baixar esse aplicativo, vamos supondo já que todo mundo tem celular que possa baixar um aplicativo desse, né, que não é um desafio para muitas escolas, mas vamos supor que sim. E aí, tendo todo mundo com esse aplicativo instalado, você vai dizer, vocês vão se juntar em grupos de 5 pessoas. Cada grupo vai sair pela escola, pode rodar a escola e vai me trazer o local que vocês descobriram que é mais silencioso da escola e o local que é menos silencioso. O local que é mais iluminado e o local que é menos iluminado. Eu já participei de uma dinâmica assim, é bem divertido, né? Esse aplicativo é fantástico. E aí, essa aula teve nova tecnologia de educação? Muito pouco, gente. Teve muito pouco. Não teve uma orientação bacana, uma orientação que você possa reproduzir em outros momentos. Na verdade, o que você fez ali foi apresentar um novo instrumento como um produto super fantástico. Você exacerbou aquela novidade, quando, na verdade, você deveria ter pensado numa sequência pedagógica que utilizasse o Google Journal como uma ferramenta. Vamos pensar aqui rapidamente numa sequência pedagógica que utilizasse o Google Journal.
A gente poderia, por exemplo, a gente sabe que o Vargas se matou. E aí tem gente que diz que ele não se matou. A gente sabe quem estava a gente sabe onde está esse palacete, né? Lá no Catete, a gente sabe, a gente pode até ir lá visitar. E a gente pode até ir com as crianças lá fazer essa visita e na volta mapear todos os cômodos do quarto, lembrar, ver a reportagem onde é que estavam as pessoas que estavam na casa e aí pensar na intensidade de um tiro, né? Na intensidade de um tiro, simular esse espaço na escola. E alguém faz um som naquela intensidade onde ele provavelmente tenha se matado, e as pessoas verificam, os outros estudantes verificam em cada local em cada local quão intenso foi aquele som, quem chegaria primeiro, quem não chegaria, a questão da luminosidade. Com esse aplicativo, os estudantes teriam que fazer uma análise e tentar chegar a uma conclusão. Cada grupo concluir se foi ou não um assassinato, ou se foi baseado nas informações que tinha ali. Olha, gente, eu acho que isso aí já está próximo de uma metodologia bacana. Bom, objetivos de metodologias ativas. Esse é o próximo bloco. A gente vai entrar nas metodologias ativas. Quais são as propostas dela e dar alguns exemplos de metodologias ativas. Até logo.